Valorize o que Deus lhe deu. Eu estou dizendo isso, Deus lhe deu, porque tudo que nós temos nessa terra é o que Deus permite a gente ter. Tem pessoas que, por causa das suas habilidades, daquilo que o próprio Deus deu a essa pessoa, para sua sobrevivência, para ele cumprir sua missão nessa terra, aí tem pessoas que acham que o mérito é dele. Não, tudo que nós temos é bondade, é misericórdia, é favor desse Deus. Então, mas uma das coisas que Deus espera de nós é que a gente valorize o que ele tem nos dado. Tem pessoas que não valorizam o que tem, não valoriza aquilo que Deus lhe confiou. O Senhor diz que se eu for fiel nas coisas no pouco, ele me concede a graça de chegar no mais. Ele diz, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então, tudo que nós temos nessa terra, como eu já falei, é Deus que nos permite, e ele observa a maneira como eu valorizo o que tenho. Tem pessoas que não valorizam a sua vida, não valoriza seus pais, não valoriza sua sogra, não valoriza a esposa, não valoriza os filhos, não valoriza nada. Não, Deus não espera que seja assim da nossa parte. Pessoas assim não prosperam, não. Tem pessoa que até consegue juntar dinheiro, mas prosperidade, você está bem com Deus, está bem com você e está bem com a sua família, essa harmonia. E quando a gente faz isso, quando a gente busca valorizar aquilo que Deus nos confiou, tem tanta gente aí, meu Deus, que, sabe, só reconhece o valor de algo depois que perdeu. Quando tinha uma esposa, não valorizava. Quando tinha um marido, não valorizou, sabe? Não valoriza. Aí depois que perde, aí começa. Fulano tinha seus defeitos, mas tinha essas qualidades boas. Aí vai lembrar das qualidades boas que a pessoa tinha, mas muitas vezes aquelas qualidades não foi valorizadas. Às vezes foi concentrado só nos defeitos, só nas áreas que aquela pessoa precisava melhorar, como todo mundo. Então, isso aqui, independente das atitudes das pessoas, independente do que os outros façam, que seja uma qualidade nossa. Valorize primeiro sua vida. O Senhor chega a dizer, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, valorize sua vida. Valorize, foi Deus que lhe deu a vida. Não perca o prazer da sua vida por causa de coisas dessa terra. Não, queira ter no tempo certo, debaixo da bênção do Senhor, administrando o correto. Deus pode te dar graça, você pode chegar aonde você deseja. Deus vendo que isso também seja bom para você, vai ter a mão dele em teu favor. Mas sua vida é o mais precioso. Quando a gente visita uma UTI, um hospital, a gente vê pessoas de condições que estão lá, lutando pela vida, com uma doença, com um problema, com uma situação que os médicos muitas vezes nem sabem mais o que fazer. Você vê que essas pessoas, ninguém está lembrando de carro, de fazenda, de nada. Está todo mundo lutando, pedindo, ô doutor, não deixa eu morrer não, deixa eu morrer não. Então essa vida que Deus nos deu é para eu valorizar, é para nós valorizar. Tá bom? Valorize sua vida, valorize sua saúde, certo? Aquilo que Deus lhe deu, por mais simples que seja, valorize. Valorize. Quando Deus vê a gente valorizar este pouco, a gente se qualifica para que Deus nos acrescente, algo a mais. E assim, passo a passo. Então valorize. Eu vejo pessoas que se concentram, eu não vou entrar em detalhe de comportamento de A, de B, de C, eu estou falando daquilo que Deus espera da gente, daquilo que é uma virtude, que é uma qualidade que a gente decide se ser bom ou ser ruim. A gente decide as nossas atitudes, somos nós. Então, tem pessoas que já é um jargão, que nada sogra. Não, valorize. A gente chega na casa de uma pessoa e vai e pede, pelo menos aqueles que têm um respeito com aquela mãe ou com aquele pai, e chega lá e pede o apoio, pede àquela pessoa a confiança de entregar aquela filha ou aquele homem entregar aquele filho para se tornar um esposo ou para se tornar uma esposa, certo? Essa filha que para chegar a essa idade custou um preço tão grande, dessa família, esse filho até chegar a essa idade, só aquela família sabe o preço que foi, até esse menino chegar nessa idade, de alguém chegar e gostar dele e levar. Então, falando de um homem, pede
a confiança dos pais para casar com essa moça, aquela coisa, e depois se concentra em falar mal, em... Poxa, então eu não vou entrar em detalhes, mas vamos aprender a valorizar. Vamos valorizar. Valorize a pessoa que Deus lhe deu. Valorizar é a gente agregar valor. Valorizar, o que significa a palavra valorizar? É você dar valor a algo ou a alguém. É você aumentar o valor ao preço de algo. Então, tudo aquilo que Deus lhe deu, trabalha para que o valor disso aumente. Então, esta moça, que de repente pode até não ser essa presença toda, mas se a gente investir um pouquinho e valorizar ela, ela ganha uma outra fachada, ela ganha uma outra performance. E já vi alguém dizer que uma mulher bonita custa caro, meu irmão. Custa caro. Não é fácil não, meu irmão. Olhar dos outros é uma coisa. Mas muitas vezes a gente tem que... Deus espera, e o importante é você valorizar a sua, a minha. Se a mulher valoriza o que é o seu. E valoriza seus filhos. Valorize sua família. Mesmo que as atitudes não correspondam, mas no que depender da gente. Que essa seja uma qualidade nossa. Agregue valor. Ao invés de falar mal, ao invés de esculhambar, ao invés de defamar, a palavra defamar é tirar boa fama. Então, isso aí não nos ajuda, não. E diz um ditado aí que quem boas camas faz, nela se deita. Então, a gente sabe de hoje, não sabe de amanhã, né? De repente, as mãos que eu vou contar vai ser as mãos dessas pessoas, porque nunca sabe nessa terra, né? Então, bora valorizar tudo aquilo que Deus nos deu, né? Se é alguém que frequenta a igreja, valorize o seu pastor, valorize os irmãos, valorize aquele templo. Tem pessoas que chegam, já encontram um templo muitas vezes construído, alguém que está ali junto, uma família, e tem gente que se concentra só em falar mal, só em cobrar. Não, trabalhe para agregar valor, que essa seja uma qualidade minha, sua, que todas as suas atitudes sejam para contribuir para o melhor. No lugar onde você chegar, que todas as suas atitudes sejam buscar melhorar esse ambiente. Valorizar isso, agregar valor. O que você tem, que Deus lhe confiou, é uma casa, limpe, cuida dela. É o que Deus me deu. Bora valorizar. Se podendo buscar melhorar esse ambiente, porque é justamente valorizar e agregar valor. De repente, aquilo que era desprezadinho, meu irmão, você comprou até... Tem pessoas aí que se tornou milionário, que se tornou rico, justamente pegando coisas, casa, imóveis desprezado, certo? E ele valoriza esse imóvel, arruma, meu irmão, e vende como uma casona. Entendendo? Porque ele agregou valor e buscou valorizar. Então valorize. Aí alguém pode dizer, mas isso aqui é quem tem dinheiro. Poxa, mas tem gente que tem um quintal e não limpa. E não limpa. Nossa, tem uma casa, ele parece não ter prazer de cuidar disso aqui. Então isso é não valorizar o que Deus deu. Então valorize, por mais simples que seja. Se alguém com dedicação cuidou de um quintal, daquele pedaço, desse espaço, daquilo que Deus deu, ele se qualifica. E Deus pode lhe dar graça e você ter algo a mais, porque o pouco que Ele lhe deu, você soube valorizar. Deus te abençoe. Pode ter certeza que fazendo assim, você vai ver que o retorno vem e vale a pena a gente ser um instrumento de valorização para aqueles que estão à nossa volta, para aquilo que Deus nos deu, e já começar você. Digo também, valorize Deus. Valorize Ele na sua vida. Tenha atitude que mostre o valor que Ele tem para você. Se prepare que os céus vai se mover em seu favor. Deus te abençoe.